Gente, estamos aqui no Conversa Ampliada. Eu decidi conversa ampliada, amiga. Achei mais. Eu tava em dúvida se seria conversa amplificada ou ampliada. Mas vamos manter conversa ampliada. A ideia é uma continuidade da proposta já iniciada no Conversa Aberta, que era uma conversa que eu fazia sozinha. E Uhum. agora, o Conversa Ampliada tem justamente a ideia de ampliar esse diálogo, trazendo alguns convidados, para que a gente possa falar de temas importantes para essas pessoas também. Num geral, são pessoas muito importantes na minha vida, são amigos muito queridos, e hoje, por exemplo, está aqui a Débora. A Débora é uma amiga desde a nossa adolescência, né? Adolescência. A gente tinha 12, 13 anos por aí. É verdade, né? A gente começou a estudar junta na sétima série, né? Sétima série, foi Juntinhas, até o é. ensino médio e até hoje, durante a vida adulta. Passamos a Exato. adolescência juntas, o início da vida adulta também. E Aham. estamos no início da vida adulta, né? É, bom, já estamos. Eu acho que a gente já pode se considerar adulta, né? É, mas é o início dela. É verdade, né? vinte Se e a gente oito for anos. pensar em perspectiva, Tá. até os E quando a gente 60, fica que mais é onde velha. começa a vida, a terceira idade, né? Que eles falam. Aham. É verdade. Bom, a gente tem chão ainda, a gente tem muito ainda que É, aprender, que experienciar até lá, né? sim. Porque cada fase da vida também é maravilhosa, né? Isso não dá pra negar. E aí, falando em experienciar, em experiências novas, recentemente eu passei por uma experiência muito nova. Uhum. Não é uma experiência prazerosa, mas sem dúvida ela é uma das que está me trazendo as maiores lições de vida. Que a Rai sabe, né? Eu perdi meu pai. Então, esse é um marco que toda pessoa passa na vida um dia. Embora a gente não pense sobre a finitude da vida, ela nos atravessa em algum momento, né? É inevitável. Quando a gente se relaciona, quando a gente tem afeto pelas pessoas, uma hora a gente passa por isso. E essa experiência chegou, já tinha passado, mas não dessa maneira né, não alguém tão próximo, tão significativo, e dessa vez veio, né, aconteceu de uma maneira repentina, porque é sempre repentino também, a gente nunca espera. Por mais a pessoa pode estar lá no fio, no último, a gente até desconfia, mas a gente não espera. Então, eu acho que é sempre repentino, né? Uhum. E eu falo que essa é uma das maiores experiências da minha vida. Parece ser até uma romantização, mas não é. É porque é a consequência mesmo. Quando a gente perde alguém e a gente se depara com uma vida sem essa pessoa, faz com que a gente olhe para o mundo, para as pessoas que nos rodeiam, para o ambiente de uma maneira muito nova, é muito diferente. Porque parece que tudo que nos rodeia ganha um valor assim inestimável. As pessoas que a gente cumprimenta, que às vezes a gente deixava de dar um sorriso, ou, né, a forma como a gente acorda, como a gente valoriza o nosso dia, eu acho assim, tudo mudou pra mim. Uhum. E tem dia que essa experiência me traz uma perspectiva muito bonita. Então, por exemplo, hoje choveu, nublou na minha cidade. Só que, sabe aquele momento quando nubla tudo, aí chove, aí de repente o sol começa a aparecer entre as nuvens, ainda tá meio nublado, mas aí começa aqueles raios. E aí a tarde tem uma cor que é muito de outono isso, né? Às vezes um arco-íris aparece. É um arco, justamente. E aí, quando você tá com essa sensibilidade, né, por estar vivenciando isso, esse dia se comunica com você de uma maneira muito interessante. Então, você tá dirigindo o carro, observando o ambiente, e aí, de repente, você toma aquilo como um presente para você prestar atenção no dia, na natureza, em você. Diminuir a correria do cotidiano. É uma sensibilidade aguçada, né, nessas situações. Aí comecei a falar e não parei. Não, que bom, na verdade.
E você passou faz pouquíssimo tempo por essa Pouco situação, né, amiga? tempo, vai fazer, nem fez 2 meses ainda. E essa semana, em especial, dia 25 seria aniversário do meu pai. Na outra Ai, semana, meu na verdade, né? Deus. Como? E Perdão, no quê? dia 25 de maio, Dia 25 de maio. Aham. semana que vem. Nossa. E aí é tudo novo também, né? Meu pai ele foi há menos de 2 meses, então ele estava prestes a fazer seu próximo aniversário. Não conseguiu concluir, E ele mas tava com quantos anos, amiga? ele ia fazer 62. Uhum. É, bom, gente, o Vicente, eu conheci, o Vicente é uma luz, eu acho que no caminho de todo mundo que teve a oportunidade de encontrar com ele, né, amiga? Já Sim, falei com você. Luiz. Porque é realmente. Né, eu só consigo lembrar dele com alegria, assim, porque É, acho que teve uma vez que eu vi ele que eu não senti algo realmente genuíno, alegre vindo dele, sabe? Então isso é sim. muito, muito interessante, né? Como as pessoas, elas não só interferem na vida das pessoas que elas estão diretamente envolvidas, como também nas pessoas que estão ali ao redor, né? No caso, eu também fui uma influenciável ali, né? Por essa pessoa, né? Por essa figura, por esse homem. E uma influenciável, não sei se isso é certo, uma influência, como é que diz? Influenciada. Influenciada, acho que é mais adequado, né? E porque eu tive a oportunidade de conhecer ele, né? Uhum. E amiga, lembrando que o pai da Dé, ele já estava também passando por umas questões de Isso. saúde, né? Uhum. É, Tava foi bem debilitado. exato, foi repentino, mas assim, ele estava vivendo em casa, ele estava fazendo tratamento em casa já há muito tempo, né, amiga? É, Então, tava é melhorando. repentino no sentido de que é muito súbito, né? Isso. É. E que Hum, tinha, houve uma melhora. E aí, apesar dessa melhora, então quando há uma melhora, a gente espera muito menos, né, a partir da pessoa. Então houve uma melhora, mas a gente, na nossa família, a gente entende que essa melhora foi um presente para ele conseguir viver com a gente, se despedir, porque ele não estava ruim, internado no hospital. Então, foi um presente da vida mesmo, que ele conseguiu estar com a gente vivo. Em janeiro ele participou de uma festa da família e aí ele conseguiu ver todo mundo. Então, assim, várias ocasiões que aconteceram na prévia que a gente entendeu como um uma presente mesmo da despedida, vida para um ele, pra presente gente. de despedida também, É, assim. aham. E apesar de triste, né? Às vezes a gente fica muito triste, é angustiante lidar com a finitude da vida, mas quando a gente vai olhando por outros lados desse prisma, a gente compreende a beleza, os presentes que a vida nos dá, né? Seja pela pessoa, pela forma como ela se despediu, pela última vez que a gente conseguiu ver ela, é, as pessoas que nos rodearam, o que que aconteceu antes, o que que aconteceu depois. Então, a vida ela é muito grandiosa, né? Ela é muito grande e ela se manifesta em sua grandiosidade até quando ela está se findando, né? Sim. E hoje eu fui no médico, hoje eu vou compartilhar com você, né? Estou fazendo acompanhamento com gastro. E aí, quando eu vou agendar com um médico que eu não tenho indicação, preciso escolher um dentre as opções, eu sempre jogo no Google e tento verificar o currículo do médico, né? Onde se formou, o que que ele fez e tal, com a experiência, pra gente fazer uma boa escolha. E aí eu lembro que quando eu escolhi esse médico, eu acessei o currículo dele e tal, mas não me chamou a atenção isso. Me chamou o fato dele ser mais de idade. Uhum. E aí eu falei, vou experimentar esse, né? Às vezes a gente fica assim, querem no médico mais novo, que se formou aonde e tal, lugar, em tal universidade. E amiga, foi um presente esse médico. Porque é um médico de mais, né, mais idoso, ele me recepcionou muito bem, explicou tudo muito bem. E aí hoje ele me perguntou, né? Fui fazer o retorno, como você tá? Eu falei, estou bem, apesar da partida do meu pai. E aí foi interessante porque geralmente quando a gente fala com alguém, né, sobre esse que a gente tá de luto, perdeu alguém,
a pessoa logo se esquiva, né? Encerra a conversa, não se aprofunda muito. Por medo, né? De nos alcançar em um lugar que talvez acha que vai nos incomodar, né? De nos cutucar nesse sentido. E aí ele não, ele deu continuidade, quis saber, né? Nossa, o que aconteceu? E aí contou da partida do pai dele, como que ocorreu, né? O pai dele teve leucemia. E aí a gente teve essa troca, né? De eu compartilhar uma dor minha, ele compartilhar a dele, né? E numa consulta assim, que não tinha nada a ver com isso. Então, eu achei muito, muito legal e estou compartilhando por isso, né? De eu ter tido essa troca com o médico, da gente conversar, não se esquivar de uma conversa, seja pela ocasião, seja pelo próprio tema, e criar um pequeno laço ali, né? Uma partilha de uma dor semelhante, né? Sim. Conseguir É, trocar sobre isso. exatamente. E o que a gente já conversou também, né? Eu também já passei por isso. Sim. A Débora também teve presente, apesar de não ser fisicamente, porque ela estava estudando fora. Então, eu conheço essa dor, eu conheço esse processo, porque o meu pai também, pra mim, ele era o meu super-herói. O meu pai era o meu. Nossa, teve um dia que eu liguei pra ele de madrugada em casa pra você ter noção, assim, do quanto que era aquele pai que, assim, você sabe que pode contar pra tudo, que ele, nossa, assim, que teve um dia que eu Uhum. liguei pra ele de madrugada, porque eu tava morando sozinha, né, morava perto da casa dele, mas sozinha, e eu escutei um barulho no quintal, e era coisa de 1 e pouco da manhã, o meu pai já tinha descoberto problema no coração, já tava fazendo o tratamento, trabalhando, mas ele tinha que levar uma vida leve. E aí, eu liguei pra ele, porque eu falei, gente, pra quem que eu ligo? Eu ouvi um barulho no quintal, meu Deus. Aí eu liguei pro meu pai, menina. O meu pai deu assim, coisa de 10 minutos. Meu pai veio com uma faca na mão, atravessando todo Ipiranga, lá da casa dele até a minha casa, Sim. pra poder ver, assim, o quintal. Então, assim, e não tinha nada, gente. Na verdade, eu acho que era um gato. A cadeira de ferro, ele pulou, caiu, fez um barulhão. Só que assim, ele foi lá. Então, assim, ele foi com a faca, não, ele foi Sim, assim, o meu, ele não verdadeiro chamou a polícia, ele super-herói não fez nada, mesmo. ele foi lá. Eu vou dar conta do que tiver que dar, entendeu? Isso, nossa, me marcou muito, além de todas as outras histórias que a gente tem, que sempre, né, estão vivas em mim e vão continuar, porque eu acho que é isso que faz com que a gente, inclusive, se entenda melhor e se ame mais, porque assim, o tanto que o meu pai, ele me amou, né? Eu Sim. sinto até hoje, porque eu tenho uma conexão com o espiritual, eu sinto o amor dele em mim, em todo lugar que eu tô, eu sinto essa proteção. Então, assim, o tanto que eu sinto esse amor me faz eu me amar mais. Aham, que Então, lindo. é muito lindo, né? Quanto realmente isso tudo que a gente vivencia com essas pessoas que passam pela vida e nos marcam tanto, nos deixam tantas memórias, mas ao mesmo tempo realmente faz com que a gente consiga, como você falou, né? Olhar para a vida com outros olhos. Por exemplo, eu tenho uma coragem agora de viver que eu já tinha, mas agora é uma coragem muito grandiosa. É como assim, nossa, o meu pai gostaria também que eu estivesse fazendo isso, sabe? Eu saí de um país para vir estudar fora porque ele não estaria mais lá, porque se ele tivesse ainda na cidade em Ribeirão Preto, eu não teria saído de lá. Sim, Ele era realmente alguém que eu estava conectada naquele lugar por conta dele. sim. Então, eu ter saído de lá foi porque ele partiu mesmo. E quando antes dele ir, eu já tinha falado pra ele, pai, você já percorreu o seu caminho e agora eu preciso percorrer o meu também, porque ele era muito apegado, eu ia viajar pra algum trabalho, ele não queria que eu fosse assim para São Sim. Paulo, por exemplo, pra fazer teatro, porque ele tinha receio desse caminho, né? E ele achava que tinha um modo de viver que era mais dentro do que ele acreditava que proporcionaria financeiramente uma estrutura mais adequada, né? Enfim, socialmente falando, mais Expectativa, né? prestígio financeiro, porque ele sabia, né, o quanto isso era essencial na vida. Só que ele entendeu meu amor pelo teatro. Tanto que ele chegou a falar "É isso que ela gosta, né? Então ele entendeu, ele compreendeu. Então, assim,
São muitas coisas que marcam a gente, né? Sim, eu tava pensando que talvez essa coragem, né? No seu caso foi uma coragem que surgiu, no meu foi uma sensibilidade no sentido de valoração à vida mesmo, né? Eu acho que ela vem muito porque, embora a gente consiga, né, manter uma conexão com quem partiu e cultivar essa conexão, a gente sente muita falta dessa pessoa, da vida dessa pessoa, né? Algo assim, a gente fala, nossa, nunca mais, é tão, né, é angustiante, é tão dolorido. Só que ao mesmo tempo a gente fala, poxa, a pessoa faz tanta falta, porque a vida dela foi tão grande, tão preciosa pra gente. Não sei, o que eu tô querendo dizer com isso? Que a gente começa a valorizar a nossa vida mesmo, a Uhum. nossa presença aqui, porque ela é muito importante, ela é muito curta e ela faz toda a diferença no nosso meio onde a gente está inserido. E o fato de você ter coragem, de eu olhar agora dessa maneira para a vida, é muito sobre isso, é sobre, poxa, olha a falta que o outro faz, a vida dele, o quanto era importante, né? Então, o quanto isso que eu tenho também é muito grande, e é passageiro, né? Então, acho que tem muito a ver com isso, né? Sim, a efemeridade mesmo, né, amiga, da existência da gente. Realmente as coisas ficam mais espelho, né? A gente se olha mesmo assim Sim. num espelho. E, e é curioso, né? Porque assim, quando eu conto essa história de que eu falei pro meu pai, eu falei assim, pai, é, você já percorreu o seu caminho, né? Eu preciso percorrer o meu também. Aí ele falava, não, mas você não pode confiar em todo mundo. Eu falo, mas por que que você acha que eu não posso, sabe, que eu não tenho condições de confiar nas pessoas certas, né? Eu lembro que foi uma das últimas conversas que a gente teve, porque ele tinha muita preocupação comigo. Só que eu percebi que o meu pai, ele só partiu, assim, essa foi uma sensação que ficou muito forte em mim, porque ele entendeu que eu estava pronta. Então ele pôde deixar, porque na minha crença, no que eu acredito, no que eu senti, no que eu vivencio, é que ele entendeu que eu precisava percorrer um outro caminho e que ele fisicamente não poderia me acompanhar, mas que ele poderia me acompanhar numa outra esfera, né? Aham. Mas tanto que quando ele faleceu mesmo, eu disse pra ele, eu falei, pai, o que eu tava querendo dizer, porque foi logo depois dessa conversa que ele veio falecer, né? Na mesma semana, e eu falei assim, pai, o que eu quis dizer era que era que você já tinha conseguido chegar num nível de estabilidade que eu precisava percorrer o meu caminho para eu chegar também. Não era que você já tinha percorrido todo o seu caminho, sabe? Porque pareceu que. Mas assim, isso eu conversei, falei, né, depois, em pensamento, em oração, me conectando com isso, porque eu queria deixar essa mensagem para ele, né? Que, pai, né? Era isso que eu queria dizer. Não era que você já tinha cumprido a sua missão de vida, mas assim, pelo que eu entendi, ele entendeu que ele tinha cumprido, né? Assim, que ele tinha, e que agora eu precisava mesmo seguir o meu caminho e que na Terra ele tinha cumprido, mas que ele ia dar um outro passo. Então isso pra mim é muito vivo. Então eu também acho que como a gente lida com essa questão que nos atravessa tão profunda e tão efêmera e tão difícil que é a vida e o fim, eu acho que a gente tem muitas maneiras de lidar com isso também. Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho, amiga. Eu não sei, você tem escrito pro seu pai, que a gente conversou, Sim. mas assim. Pode falar, desculpa. Não, se você quiser falar, não tem problema. Eu venho de uma família em que eles acreditam, né, que quando a pessoa falece, eles descansam, né, o termo que eles usam, estão descansando. E eu venho de uma outra concepção em que eu acredito que o meu pai, ele continua comigo, vivo, em outra dimensão. E aí, para eu continuar lidando, né, comunicando com ele e suprindo o desejo de falar com ele, de encontrar ele fisicamente, na semana que ele faleceu, eu resolvi, né, comprar o caderno e aí eu escrevo para ele, contando as coisas que eu quero contar, que eu sinto que é importante. E eu também não tenho uma assim, tem que escrever toda semana, todo dia, todo mês. Eu escrevo quando eu sinto que estou sentindo muita falta dele, quero me aproximar dele, quero compartilhar as coisas. E esse processo ajuda bastante porque é difícil lidar com a ausência do outro, né? É uma coisa assim, óbvio, o outro vai, parte, mas
no outro dia a gente já nunca mais tem a pessoa, né? É difícil a gente se acostumar com a ausência, né? Então foi uma maneira que eu encontrei de lidar e de ressignificar esse momento. Aham, lindo, lindo, lindo. Eu também, eu te falei, né? Eu rezo pro meu pai, eu converso com ele assim mesmo, diretamente, todas as noites. Uhum. Todas as noites mesmo. E isso também me faz sentir ele completamente vivo, assim, Uhum. ainda mais. Sim. Né? E é uma coisa que eu gosto, eu me sinto muito bem de fazer esse momento, sabe? De ter esse momento de conexão com ele no meu dia. Uhum. E, e eu acho que isso é realmente muito, 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 muito fundamental. Talvez seja importante para que cada pessoa, é, não sei, talvez encontre uma forma, né, de. Cada um tem uma maneira de lidar com isso, né? Talvez Sim. cada pessoa pode refletir a partir da sua própria experiência o que que seria um impulsionador disso, né? Porque tem muitas pessoas, inclusive, que depois de passar por essas perdas, elas entram num território depressivo, elas entram numa situação onde realmente a vida ela acaba por não ter aquela pessoa, É né? complicado. O tempo todo eu acho que eu tive esse cuidado, assim, porque é muito dolorido mesmo, né? A gente não tem como medir o tamanho que é esse tipo de dor, né? É, mas é muito importante ter um direcionamento. É claro que vai ter momento que você vai ter aquela angústia, você vai sentir, vai precisar sentir aquilo, mas sempre voltando para um caminho mais saudável na medida do possível. E nesse sentido, inclusive, eu tive uma troca com meu irmão que a gente comentou, né? Que às vezes surge um pensamento assim, ah, nossa, deixei de fazer tal coisa, queria ter feito aquilo. Aí a gente falou, né? Que tanto eu quanto ele estamos cortando esse tipo de pensamento, porque é um pensamento que não nos encaminha para um lugar bom. Interessante, É um lugar interessante. assim terrível para se entrar em um momento de luto, né? Você começar a pensar em N situações que fez ou deixou de fazer. A vida não foram aquelas situações, a vida foi um todo com o outro, né? Então é isso, esse todo que a gente preserva, que a gente cultiva, que a gente rememora. Muito lindo, né? Eu acho que Ah, e é isso mesmo, amiga. E como é bom, né, a gente poder ter pessoas junto, perto da gente, para reviver essas memórias, né? é, sem dúvida. Pra acordar, né, essas memórias na gente, porque é muito importante mesmo. A Sim. gente lembrar de tudo mesmo, lembrar a pessoa inteira. A gente não lembra só da parte boa dela, né? É, Lembrar também das atrapalhadas, das dificuldades. Ver tudo. essa pessoa inteira, né? Porque às vezes a gente também tem, ah, não, não vamos falar algo mal, algo ruim. Não, a gente tem que ver essa pessoa inteira. Olha o tanto de coisa que essa pessoa já passou, já superou, já enfrentou também, né? Aham. E a gente também estava junto, acompanhando, né, em muitas situações, a gente viu evoluções. Então, assim, eu acho que a gente também tem que ter esse apreço por ver essa pessoa inteira, né? Isso. Assim, também é Uhum. muito legal. A sua E integridade. reviver essas memórias, com certeza, ter com quem fazer isso, né? Porque, ai meu Deus, como é lindo, quanta coisa. E eu não sei se foi você que comentou isso comigo ou se foi outra pessoa, que é assim, é como se uma parte da sua vida. Ah, não, na verdade foi uma entrevista que eu vi da Mônica Iose falando que ela perdeu a terapeuta dela. E ela fazia realmente acompanhamento com essa terapeuta há mais de 20 anos, coisa assim, de Uhum. 25, 30 anos. E ela disse assim, que foi muito difícil no sentido assim que a sua vida foi com ela, né? Porque ela sabia tudo da vida dela, né? E a vida. Então, assim, é interessante isso também, né? Que uma parte do que a gente também vivenciou e viveu, claro, isso está vivo, mas de Sim. alguma forma é guardado numa caixinha de tesouros, né? É. Sim, e eu já vi algo nesse sentido, que é o papel que a gente tem, né? Então, com o meu pai, eu tinha um papel de filha. Claro que eu ainda tenho esse papel com a minha mãe. Mas esse papel também se perde um pouco, né? No caso da minha mãe, que perdeu o esposo.
Aí o papel de esposa, ele vai, né, se esvai um pouco, mas é claro, né, continua nas memórias, mas é de fato um processo que faz parte do luto mesmo. Isso de, você não comentou do papel, né, mas das recordações de tudo que a Aham, terapeuta sabia, no caso, eu acho que o papel também é algo que exato. quem você é no mundo a partir daquela pessoa também vai embora um pouco, né? É É, legal falar disso, é né? É interessante. importante falar disso, sim. Mas o que eu tô pensando aqui é assim, eu também não acho que, não sei se você concorda, mas é que a gente não tem que, por exemplo, eu usei o termo aqui da imagem da caixinha de tesouros. Tudo bem, é uma caixinha de tesouros, mas eu acho que é uma caixinha de tesouros, assim, eu acho que seria mais bonito a gente colocar como se fosse uma planta. E assim, continua ali crescendo em relação às coisas saudáveis das lembranças. Porque assim, querendo ou não, lembrando essa pessoa inteira ou não, que a ideia é inteira, por mais que tenha dificuldades ou não, mas é deixar com que essa flor que essa pessoa se tornou dentro de você tenha um terreno onde tem sempre adubo, onde tem Ai, sempre sim, sol, né? legal. Aham. Para que ela continue realmente viva. Faz E sentido. não. É, exato. Como toda relação, E né? não Assim, guardado ali, né? Escondidinho, exato, mas numa caixinha. florescendo Não, mais não, ainda, né? não tá Ganhando vivo ainda mais mesmo. força, né? Exato. Legal. Faz É. sentido. E, e aí eu acho que no trabalho que a gente comentou de fazer, né? De continuar revivendo, de continuar cuidando, eu acho que isso seria bem significativo para essa florzinha, né? Ela tá sempre florescendo, trocando as folhas, aí passando pelas estações todas que a gente também passa. Aham. Não tá sempre na primavera, a gente também tem o inverno. E aí, às vezes, as memórias que a gente vai acessar vão ser outras no inverno. Então, olha que apreço que a gente também tem que ter por todas essas mudanças também que a gente vai passando e que essa pessoa acaba, de alguma maneira, nos acompanhando, né? Assim, às vezes eu penso, nossa, meu pai ficaria feliz disso. Nossa, meu pai, sabe, assim, coisas que Sim. você fala, nossa, que legal, sabe? Hoje, por exemplo, eu lá na minha peça de teatro que a gente está trabalhando, tem uma menina que atua comigo e eu tenho umas bolinhas que eu faço malabares, né? Minha figura faz malabares. E assim, essas são as bolinhas que eu preciso realmente estudar a cena, marcar o ritmo com elas. É importante que eu tenha as minhas. E essa menina, ela contracena na mesma cena que eu e tem um momento que ela usa as bolinhas. E aí o diretor falou: Não, mas eu quero que você use essas bolinhas. Eu falei: Olha, tudo bem, eu posso emprestar sem nenhum problema. Mas depois eu gostaria de saber, assim, quando ela vai precisar, qual o momento, porque eu quero pegar de novo, porque no meu momento de estudar, porque eu estudo todo dia, aí eu vou ter as bolinhas ali para quando eu precisar. E aí foi legal. Ele falou assim: não, tudo bem, então qualquer coisa ela usa da escola, porque tem umas lá que não são iguais às minhas, mas também dá pra utilizar. Aí eu cheguei em casa depois, sabe? E aí eu pensei assim, eu falei, nossa, tá, mas eu sei onde vende. Tudo bem, não tô lá com essa condição financeira toda, mas sabe quando você fala assim, poxa, é uma atitude tão legal. Por que que eu não Aham. vou lá e compro também uma pra ela, sabe? E ela Sim. tem um jogo pra ela também estudar. Sabe? E aí não fica aquela coisa de, ai, mas eu queria usar a sua, mas também fico meio assim. Não! Aham. E ela tem a dela. E aí eu fui lá e eu comprei. E eu lembrei do meu pai. Eu falei, nossa, eu sentia como se fosse o meu pai vivo dentro de mim, Aham. me inspirando, sabe? Já vendo atitudes que ele fez em relação a esse amor que ele dedicou a mim, eu retribuindo esse amor por outra pessoa também através de uma bolinha de malabares. Que Sabe, lindo, mas assim, menina. que na hora que eu dei pra essa pessoa, assim, foi tipo, meu Deus, obrigada, sabe? Assim, foi um encanto que transformou o ensaio de hoje, sabe? Porque ela precisava também dessa força, dessa alegria pra fazer a cena. E eu tava captando, sentindo essas coisas por outras vias, que são sensíveis, que é onde o amor vive. Então, por Aham. isso que ficou muito vivo isso pra mim. Eu falei, sabe, quando você lembra do seu, eu senti assim, eu falei, gente, que Ai, que lindo. legal, né? Legal Eu mesmo. criança, por exemplo, aí eu queria uma coisa, queria muito um brinquedo, alguma coisa, aí minha mãe falava, não, Rayana, não dá pra levar. Aí, às vezes, aconteceu, por exemplo, um carrinho que eu falei, mãe, eu quero, a minha mãe, Rayana, não, não dá.
Aí meu pai foi me buscar na escola à noite e o carrinho tava dentro do carro, assim, coisas de, Ai, que sabe, lindo. assim. Aham, Ou são detalhes da vida da gente, né? aham. E que marcam muito. Assim, eu tenho com meu pai muitos desses momentos, onde eu realmente senti esse amor delicado, essa Uhum. sutileza, sabe? Assim, Singelo, né? como a imagem da minha mãe dizendo quando eu era criança que eu só dormia na barriga do meu pai. Ah, É tipo essa imagem, sabe? Esses momentos uhum. delicados. Ai, que presente, amiga. É. Lindo. E como é bom, tá vendo, a gente falar também desses assuntos, tá? E eles, quando a gente tá disposto a falar, levam a gente para lugares muito também novos dentro da gente, mas quando a gente conversa sobre, também amplia mesmo, É, faz né? sentido. Aham. Entendeu? E aí a Faz gente sentido realmente, partilhar nossa, isso. é. Faz a Olha gente essas chegar coisas em que a outros gente conversou. lugares, né? Sim, Que legal. é, Acho que faz todo sentido, né? Com o conversa ampliada. exatamente. A gente partilhar uma mesma dor, uma mesma vivência, né? Experiência, como a gente começou a conversa, né? Falando de experiência. E, e não, não o contrário, né? Evitar falar, né? Exatamente. E A gente ampliar, olhar né? para isso, é, É tão exato, bonito, né? É uma forma de. É uma dádiva, né? Dádiva não, é uma forma de retribuir a beleza que o outro nos deixou aqui, e a gente cultivando aquilo de. exato, exato, exato. E a Que gente. lindo. Hã? Que lindo. E ter com quem compartilhar mesmo, ter com quem. Nossa, é tão bom isso, assim. É porque Aham. a gente tem muitas coisas para compartilhar com as pessoas, né? E eu acho que as vivências que a gente tem, elas também precisam ser faladas, né? Porque a Uhum. gente vive num mundo que aí a gente entraria num próximo tema, que eu acho que a Da, gente pode deixar para nossa próxima, é, que é esse mundo completamente globalizado, né? E performático, né? performático e tudo, onde a gente realmente não está tendo muito espaço para a gente falar sobre a própria vida, sobre as próprias Sim. questões internas, sentimentos, né? Ou aquilo que É, passou, que não passou. e de maneira espontânea, de maneira honesta, no Exato, sentido sem ter um de texto real. decorado, uma, É né? real. Assim, falando Exato. de verdade, né? O que... Eu acho que a gente está rodeado de vídeos e de comunicações com roteiro, com certo, com errado, e a gente se propõe a se abrir de Sim. maneira natural, de maneira real, E e fazer descobrir parte também o que vai disso, né? surgir desse momento, né? Aham. Porque é Ai, também uma surpresa, né? Que é o sim, encontro, né? é. O que que você ia falar? Acho que eu te Eu cortei. só falar que eu adorei essa conversa. Ai, que bom, amiga. Acho que é muito importante mesmo a gente cultivar esses momentos. E Sim. agradeço muito pelo convite. Ai, obrigada por ter aceitado, Sim, por ter muito entrado na minha legal, ideia. amiga. Adorei. Espero que você retorne, para a gente poder falar desse outro assunto que também tem sido muito presente, né, na sua vida e que eu Aham. acho absolutamente pertinente, porque eu acho que é uma questão que ela está na vida, eu acho que de todo mundo atualmente, né? Sim, sim. Então, vamos nos organizar para esse próximo. Ai, sim, muito obrigada. Ah, obrigada a você, amiga. Te amo. Me Beijo, dá te um amo beijo. também. Tchau, Obrigada, amiga. tchau, galera. Beijo. Tchau, gente.